igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar que Deus, Ele é fiel a mim e a você, as suas promessas feitas a mim e a você, amém? Amém. E nós veremos hoje fruto do Espírito, a fidelidade. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, dos versos 1 até o verso de número 4. O fruto do Espírito, a fidelidade. Provérbios capítulo 3, dos versos 1 até o verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as ao pescoço, escreve-as na tábua do seu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Abaixe sua cabeça e orar a Deus. Pai, nesse momento, Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito, que abra o nosso coração, Pai, abra o nosso entendimento, para que nós consigamos, Senhor, enxergar todas as verdades contidas aqui, e que isso possa ressignificar a nossa vida, mudar o nosso interior, Pai, para que nós possamos evidenciar somente Cristo Jesus em tudo que nós fizermos na nossa caminhada. Obrigado por esse privilégio, Deus. Essa oração que fazemos não é nos nossos méritos, mas é no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, na antiguidade havia um príncipe que estava às vésperas de ser coroado rei, mas ainda ele não tinha encontrado uma pretendente ideal para se casar e estar à frente com ele do trono do seu reinado. Então, esse príncipe decidiu promover uma disputa entre as moças do reino para ver quem seria a merecedora de se casar com ele e se tornar a rainha. Então, o príncipe fez um anúncio a toda a sua corte, e uma velha senhora, uma senhorinha muito humilde, se entristeceu demais, pois sabia que a sua filha nutria sentimentos sinceros, verdadeiros pelo príncipe. Mas devido à sua pobreza, a pobreza que viviam, sabia que as chances dela eram praticamente nulas de ser escolhida para se casar com ele. Então a filha dela chegou em casa ao entardecer e disse para sua mãe que pretendia comparecer àquela cerimônia de lançamento daquele desafio e se candidatar para concorrer. Então aquela velha senhora, tomada por sua incredulidade, disse à filha que tirasse essa ideia da cabeça e desistisse de se candidatar. Por quê? Porque o príncipe jamais iria aceitar se casar com uma humilde plebeia como ela. E ela não queria ver a sua filha sofrendo depois por conta disso. Então a moça disse à mãe: sim, mãe, eu sei que dificilmente eu serei a escolhida, mas essa é a única oportunidade que eu tenho de estar perto deles, de estar perto do príncipe, pelo menos por alguns instantes. Sei que eu não tenho chance alguma, mas só de me deixar ficar lá, eu já estarei muito feliz. Então, logo que anoiteceu, a jovem moça foi ao palácio e de fato encontrou lá as mais belas moças ricas com suas joias, seus vestidos arrasadores, deslumbrantes. Então o príncipe chega e lança o desafio: darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a planta mais bela, mais bem cuidada, será a escolhida para ser a minha esposa e futura rainha. E todas as moças pegaram as sementes, cada uma voltou para o seu lar e começaram a cultivar
aquelas sementinhas. A moça pobre plantou a semente num pequeno vaso de barro, e ela, sem muito jeito para lidar com plantas, regava, cuidava, tratava a terra, e o tempo foi passando e nada dessa semente germinava. E dia após dia ela via sua chance diminuir cada vez mais, até que chegou o dia de se apresentar ao príncipe. Chegando no salão do palácio, a moça humildemente viu todas as demais pretendentes com vasos caríssimos de porcelana, as plantas mais belas, exuberantes, floridas, uma mais linda que a outra, e ficou muito triste por não ter conseguido cultivar a semente que recebeu do príncipe. Então o príncipe desceu do seu trono e começou a andar entre as moças e olhar para cada vaso de planta. E passando pela moça humilde, olhou para o vaso dela, um vaso simples de barro, cheio de terra apenas, e disse: eu já tomei a minha decisão. A escolhida para se casar comigo e ser a futura rainha do meu reino será esta bela jovem que em suas mãos segura um vaso de barro somente com terra, sem planta nenhuma. E toda a corte ficou assim perplexa com a decisão do príncipe. Ficou estarrecido com a pessoa. Mas majestade, como que dentre tantas plantas exuberantes, floridas, justa que não possui nada vai ser a sua escolhida? O príncipe respondeu: porque dentre todas as plantas que foram cultivadas, eu decidi pela jovem que cultivou a sinceridade e honestidade e retidão de caráter. Sabe por quê? Porque todas as sementes que eu entreguei a cada um de vocês eram estéreis. Moral da história: a fidelidade a seus princípios só te trará benefícios. Mesmo que a situação seja mais difícil, seja fiel aos seus princípios. Amém, irmãos? Meus irmãos, a fidelidade é um fruto do Espírito. Gálatas 5 testifica isso para mim e a você. Mas o que é a fidelidade? O que o nosso dicionário diz acerca disso? Particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou alguém, lealdade, ação de cumprir as obrigações e ou compromissos que foram assumidos com outra pessoa, cujo hábitos, comportamentos ou atitudes permanecem constantes. Isso é o que o dicionário diz sobre o que é fidelidade. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, sabemos sobre a fidelidade de Deus. Acabamos de cantar isso. Deus, Ele é fiel. Deuteronômio 7, verso 9, presta atenção: saberás que o Senhor teu Deus é quem é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações, para com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Essa relação de fidelidade entre Deus e o homem sempre sofreu rupturas. Não por causa de Deus, não, por causa do homem, pelo caráter corrompido pelo pecado. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos fiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Dessa forma, irmãos, muitas características do próprio caráter do Senhor se faz presente na minha e na sua vida. E uma característica muito marcante, nossa, eu creio que de Deus, é a fidelidade. Já percebeu que com quem nós temos afinidade, com quem a gente gosta, a gente se esforça para se relacionar? É ou não é? Sabe aquela pessoa que você adora, que você ama ela,
Você se esforça, a gente se esforça. E à medida que a gente vai caminhando, esse sentimento, ele começa a crescer a cada dia mais, pois nós somos assim. Nós sentimos prazer em estar perto de alguém que a gente gosta. Sentimos esse prazer imenso. E se olharmos para esse texto, 2 Timóteo, a gente acabou de ler aqui, sob a perspectiva da afinidade, nós podemos compreender que Deus sente muito mais prazer em se relacionar com quem tem afinidade com Ele. Com quem tem afinidade com Ele. Deus, Ele é bom em essência, e agracia os crentes e até os ímpios. A chuva, eu sempre digo, é um exemplo disso. E aqui, meus irmãos, está um dos principais desafios daquele que é um salvo em Cristo Jesus: cultivar, manter, se empenhar em nossa relação de afinidade com Deus. Isso naturalmente vai afunilar o quê? Na nossa fidelidade com a igreja e com todo o restante. A fidelidade é demonstrada em todas as áreas da existência humana. Podemos ser fiéis a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, todos os dias, agradando assim o Espírito Santo do Senhor. Nós podemos fazer isso. Mas também, por questão de afinidade, nós podemos ser fiéis a muitas outras coisas, ao invés de ser fiel a quem? A Deus. E temos que tomar muito cuidado com isso, pois se não nos relacionarmos com Deus por afinidade, por gratidão, por prazer, por alegria, por contentamento, iremos cada vez mais nos relacionar com o pecado, e da mesma maneira, com o mesmo prazer, a mesma alegria, e seguiremos felizes rumo à justiça de Deus. Tá bom, pastor, mas como que eu faço isso de forma prática na minha vida? Como que eu faço isso? Eu entendi, mas tá, como é que eu faço? Vamos lá. Hoje nós veremos apenas alguns pontos importantes que temos que ter muita afinidade, a fim de ter um relacionamento fiel da nossa parte com Deus. Porque Deus é fiel para comigo e com você. A perspectiva aqui é da gente para com o Senhor, amém? E o primeiro ponto é ser fiel na oração. Ser fiel na oração. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Todo mundo sabe esse verso. Quem sabe esse verso? 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Quando nós levamos uma vida de diálogos com Deus, e diálogo aqui, irmãos, não é monólogo. Diálogo é duas pessoas falando, monólogo é só uma que fala. Ou seja, não é só a gente que fala, que pede, que clama, que reclama. Nós também temos que dar o que? Ouvirmos a Deus. Diálogo são duas partes que se comunicam. E como nós fazemos isso? Vindo aos cultos, ouvindo a voz de Deus, meditando na palavra de Deus. O crente que só fala, ele só fala para Deus e não deixa que Deus fala com ele, esse crente logo esfriará. Nós devemos ser fiéis na oração, orando todo o tempo, sem cessar. O que significa isso? Significa que estou trabalhando e, ai Senhor, não. Em silêncio mesmo, dentro do carro, em casa, no trabalho, em toda e qualquer situação. Se relacione com o Senhor, com Deus. Mas a verdade, ela é uma só. Muitas vezes eu e você trocamos nosso tempo de conversa com Deus. Nós fazemos isso por horas de diversão, conversa com os amigos,
O próprio celular, meu e seu, se transformou num ladrão de comunhão com Deus. Os cultos de oração nas igrejas refletem muito bem isso. Muito bem isso. Temos um exemplo aqui. Meus irmãos, nós devemos ser fiéis na oração, ser fiéis no diálogo com Deus, e jamais esquecer que uma conversa não é um discurso. Uma conversa, ambos os lados falam e ambos os lados escutam. Amém? Discurso só um lado fala. Assim que devemos ser fiéis em oração. Amém, irmãos? Segundo ponto, a nossa fidelidade, ela tem que ser expressa nas boas obras. Deuteronômio 31, 28 a 29, presta atenção. Reuni diante de mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale estas palavras diante deles e convoque o céu e a terra como testemunhas contra eles. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos atingirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar sua ira com a obra das suas próprias mãos. Aqui Moisés alerta o povo de Israel que as nossas obras, sejam elas boas, sejam elas más, não passam desapercebidas aos olhos de Deus. Os dias que você vivemos hoje são extremamente apelativos. O mundo insiste em fazer a gente querer sempre mais e mais e mais. Hoje em dia, meus irmãos, nós devemos possuir, ter algo para ser alguém. Percebeu? O mundo ama aquele que tem coisas, muitas coisas interessantes a oferecer. Isso faz com que as pessoas, passem o maior tempo possível fazendo o quê? Correndo atrás dos ideais de sua vida, seus ideais pessoais, a vontade do seu coração, os seus sonhos, ou seja, as suas próprias obras. Só que nós deveríamos ser fiéis ao Senhor, fazendo a obra de quem? Minha e sua? A obra dele. A obra dele. A fé sem obras, ela é morta. Muitas pessoas se preocupam em ter sua casa própria e lutam por causa disso, ao ponto de passar por privações de alimento, de moradia, de ver o irmão passando por necessidade. Ele prefere o seu próprio sonho do que socorrer aquele que vai estar na eternidade com ele. Outros vivem para os seus filhos. Tem gente que faz tudo que o filho deseja. O rei ou a rainhazinha em casa são eles. É eles que mandam. Quem dá as cartas em casa não é o pai e a mãe, é o filho. Mas muitos têm ido para o inferno sem receber uma palavra de evangelismo sequer da boca dos seus pais. Meus irmãos, ser fiel às obras significa entender as necessidades que a igreja de Cristo tem e fazer o seu melhor, o meu melhor, para suprir elas. A igreja, presta atenção, a igreja não é do pastor, a igreja não é do rebanho, a igreja é do Senhor. Amém? Portanto, o que nós fazemos não deve visar glória nenhuma, louros nenhum, elogio para nós mesmos de forma alguma, mas sim a Deus. Ele é o Senhor da igreja.
Terceiro ponto. Nós devemos demonstrar a nossa fidelidade a Deus através do nosso testemunho. João 8, 31, 32. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, ser testemunha de alguém, de algum fato, é ter a certeza de que aquilo ou aquela pessoa que ela diz é verdade ou não. Ser testemunha de alguém é ter a certeza de que o que ele está falando é notoriamente verdade. Isso é testemunho. É alguém chegar perante um juiz e declarar o que sabe, declarar o que viu, declarar o que ouviu. Meus irmãos, infelizmente muitas pessoas não são fiéis no testemunho de Cristo. Sabe por quê? Porque não tem declarado o que sabe. Não tem declarado o que sabe. Não tem declarado o que viram. Não tem declarado o que ouviram. E tem deixado com as pessoas que estão no banco dos réus de Satanás, deixando que elas sejam condenadas ao inferno, porque não fomos fiéis em nosso testemunho como cristão. Tem cristão que não abre a boca. Tem cristão que não fala de Cristo para ninguém. Tem cristão que vive num monólogo, só ele pede, só ele fala, ele não ouve Deus falar. É óbvio, o que ele sabe é só ele falar, porque quando ele precisa falar de Deus, ele não tem o que falar, porque ele não ouviu Deus falar com ele. Ser fiel a Deus, o nosso testemunho, é crucial para a igreja de Cristo. A palavra de Deus, por assim dizer, mediante um testemunho de vida que pega o sentido contrário da vontade de Deus, recai sobre mim e você o que? Nós sermos ridicularizados, enxovalhados. Tem gente que acha que é assim: vou abrir minha boca, vamos chamar de louco, vamos chamar de ignorante. Meus irmãos, nós só envergonharemos a nós mesmos, e principalmente nós Senhor. Abra sua boca, irmão, pregue o Evangelho. Eu vou chamar para isso. Nosso testemunho tem que ser de fé, testemunho daqueles a quem Jesus já salvou, já redimiu seus pecados, e todos foram perdoados por Deus e abandonados, resultando assim em quem? Uma nova criatura. Deixa eu perguntar uma coisa para a igreja: o seu testemunho de fé, o seu testemunho de vida, o que as pessoas veem, o que as pessoas falam, comentam sobre você, sobre sua conduta, sobre o seu comportamento, sobre o que você faz, sobre o que você deixa de fazer, o seu testemunho glorifica a Cristo através da sua vida? Sim ou não? Meus irmãos, essa é uma resposta que você deve dar a você mesmo, a mim mesmo. Amém? Lembra, Deus é fiel, e a sua fidelidade dura quanto? 1 ano, 2 anos, 10, 100? Quanto que dura a fidelidade de Deus? Eternamente. Eternamente. Deus, ele é fiel da mesma forma com todos aqueles que amam a Ele. Pare e pensa um pouco. Como é que tem sido a sua fidelidade a Deus? É evidenciado através da sua vida? Não, pastor, eu dou testemunho. Olha, meu testemunho, assina embaixo aí, pastor, que é fiel a Deus. Parabéns, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Pode ser na rua, hein, pastor? Falando sério, pode perguntar para quem que você quiser.
vão falar maravilhas sobre mim. Louvado seja Deus, irmãos. Mas e quando ninguém está te vendo? Ei, ninguém está te vendo, ninguém está olhando você, está só você e o Senhor. E aí, como é que é o seu testemunho? Meus irmãos, eu e você, nós somos hábeis em esconder o que quer que seja dos outros, mas e de Deus? Essa foi a pergunta. Mas e de Deus? Reflete um pouquinho, seja sincero consigo mesmo e com Deus, e ore a Deus, amém? Deus conhece o meu e o seu coração, Deus conhece o que passa na minha e na sua cabeça, Deus conhece absolutamente tudo aquilo que fazemos, aquilo que nós pensamos, como agimos, o que olhamos. Deus sabe. Quarto ponto. Outra coisa que Deus espera ver frutificar em mim e você é a nossa fidelidade, sabe com quem? Com a nossa família. Com a nossa família. Timóteo 5, verso 8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Meus irmãos, sabe uma coisa que agrada a Deus e muito? É uma família estruturada. E o que é uma família estruturada segundo a vontade de Deus? Pai que governa muito bem a sua casa e que ama a sua esposa. Esposa que é sujeita ao marido com todo respeito, com todo zelo, com todo auxílio a ele. Filhos que obedecem os pais sem questionamentos fúteis, despropositais, desonrosos. Sabe o que é primordial para se ter um lar assim? O primordial para esse lar é que a palavra de Deus impere soberana, sendo ela o cerne de toda a conduta da família. Amém, irmãos? É isso. Ser fiel à família significa tratar bem a família, promover a família, fomentar as coisas boas dentro do seu lar, e não tratar melhor as pessoas de fora. Enquanto a família segue caminhando, capengando, toda desestruturada, destruída por mágoa, rancor, desafeto, que não foi tratado, que não foi curado por Deus. Para Deus, dentro de uma estrutura familiar, maridos e esposas têm igual valor perante o Senhor. O que muda são as responsabilidades que cada um tem. Mas não se engane, maridos, é de mim e de você que será cobrado tudo isso. É eu e você, maridos, que teremos que prestar conta a Deus. No final, a responsabilidade final é minha e sua. Por mim, por você, pela sua esposa, pelos filhos, herança dada diretamente de Deus para os pais. E a pergunta que fica é: e aí, José, como é que é? E aí? Será que compreendemos de fato o tamanho dessa responsabilidade? O que isso significa de fato na nossa vida? Maridos, olhem para suas esposas e filhos. Esposas, olhem para os seus maridos, para os seus filhos. Filhos, obedeçam seus pais e respondam: e aí? Como que está a sua família? Dentro do padrão estabelecido por Deus, ou dentro do padrão a qual o mundo oferece? Meus irmãos, é óbvio que tudo que Deus diz para mim e para você é como igreja, amém? Como igreja. Não se culpe, nem se martirize pensando talvez o tempo que você andava no mundo, talvez a pessoa que não conhece a Cristo que esteja dentro do seu lar ainda. Pois se Cristo não é o único e suficiente Salvador
da vida do outro que seja da sua. E descanse. Ore a Deus para que haja transformação de vida no seu lar. Deus Ele é o que? Ele é fiel. Estamos falando sobre isso. Ele vai te honrar. Coloque tudo aos pés da cruz de Cristo, que Ele vai te honrar. E descanse. Se você tem alguma culpa, descanse. Se você é servo, descanse, porque tudo ficou naquela cruz. E dentro da sua casa, dentro do seu seio familiar, promova Cristo Jesus. Mas se alguma coisa que você está fazendo distante de Deus, se alguma coisa está dando errado, o que está acontecendo, aí, meus irmãos, é passivo de preocupação, sim. Porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida, dentro do seu lar. Volte-se a Deus, corrija seus passos, instrua a sua família, enquanto nós temos tempo. Amém? Outra área que Deus espera que nós sejamos fiéis. E aqui, olha, se tem uma coisa que pega é aqui. É a nossa fidelidade financeira. 2 Coríntios 9, dos versos 9 ao verso 15. Preste muita atenção. Conforme está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também suprirá, e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para serem sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e por sua causa da generosidade da vossa contribuição para com aqueles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que foi concedida. Graças a Deus por esse dom inexprimível. Meus irmãos, eu acredito que não precisamos entrar nos pormenores com relação à situação de dinheiro na nossa igreja. Todos vocês têm acompanhado todo o processo, todo o andamento, toda a responsabilidade e transparência com que lidamos com esse assunto. Mas o fato é que para Deus, Ele não está nem aí com a minha e com a sua carteira. A preocupação de Deus é outra. A preocupação de Deus é com o meu e com o seu coração. Amém? Nós não possuímos nada. Nós não somos donos de nada. Nós somos apenas administradores. Você não sabe se você levanta da cama amanhã, irmão. O grande problema para Deus é o que reina no meu e no seu coração: o Senhor ou o dinheiro? Você sabia que a Bíblia fala 10 vezes mais sobre dinheiro do que sobre fé e sobre salvação? Pois é. Será que Deus ele é o quê? Mercenário? Como alguns pastores aí, em outras palavras, costumam dizer? Será que Deus ele quer o nosso dinheiro? Ou será que Deus sabe que é um dos principais problemas do meu e do seu coração? A nossa relação com o dinheiro. Irmãos, entendam que o dinheiro não é um mal em si mesmo. Ele não passa de uma ferramenta. O problema é o amor que depositamos nele,
que fatalmente vai superar o nosso amor a Deus. Ser fiel a Deus com nossas finanças não deve ser por medo, por obrigação, por racionalismo. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera de nós um coração grato por tudo aquilo que Ele tem nos abençoado, seja no pouco ou seja no muito. Deus quer ver um coração que transborda de generosidade e não de avareza. Não passa a vida, irmão, tentando juntar o que você não trouxe, muito menos do que você vai levar. Deus deseja ver em nós um coração confiante na soberania dEle, na minha e na sua vida. Viver para juntar, viver para acumular, isso é temer o futuro, isso é ter medo do futuro. Devemos ser prudentes com o dinheiro? Claro, a própria palavra de Deus instrui ele e você a usá-lo com o quê? Com sabedoria. Mas não podemos deixar que ele nos escravize. Uma vida mesquinha, sovina, egoísta. Nós somos salvos por Deus, por sua graça, por sua misericórdia, por sua generosidade. E isso, irmãos, tem que ser visto na minha e na sua vida, principalmente através da nossa relação com o dinheiro. É pecado ser rico? Não. A Bíblia está repleta de servos que foram muito, mas muito abençoados por Deus com riquezas. O problema é você ser rico e se comportar como aquele jovem que foi se encontrar com Jesus e perguntou a ele o que ele deveria fazer. Senhor, o que eu devo fazer para receber a salvação? Jesus disse: vai, venda tudo que você possui, dê aos pobres, depois você vem e me segue. Será que eu e você conseguiríamos fazer isso hoje? Aquele jovem não conseguiu, preferiu as riquezas terrenas, onde a traça e a ferrugem vai corroer tudo. Meus irmãos, Deus quer ver a minha e a sua fidelidade, a fidelidade em nós, como viu naquela viúva pobre, desamparada diante de Cristo no templo. Pobre, desamparada, viúva, sozinha, mas que ofertou muito mais do que os ricos e poderosos do templo. Sabe por quê? Porque eles davam o que sobrava. Ela deu tudo o que possuía. Sabe o nome disso aqui? Confiança na fidelidade de Deus. O que Deus prometeu mesmo. O que Deus prometeu mesmo a todo aquele que é servo? Vamos recapitular aqui, Mateus 6, 31, 33, presta atenção. Portanto, não vos inquietais dizendo, o que nós comeremos, o que nós beberemos, como que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o que comer, o que beber, o que vestir, isso é necessário. O carrão novo, a casa da praia, isso não é necessário. Não é pecado desejar um carrão novo, uma casa melhor. Não é pecado. Trabalhe, irmão, se capacite, economize, aprenda a lidar com dinheiro de uma forma que glorifica a Deus. Deus abençoa com riquezas todo aquele que não tem problema nenhum com dinheiro. O pecado está em como, em que forma, o que fazemos para buscar o dinheiro longe de Deus. Seremos escravos, escravizados por esse desejo.
Irmãos, nós não podemos. Não podemos. Deus usa os recursos dentro da igreja dele, recurso levantado pela generosidade dos servos, para que o evangelho seja pregado, não para enriquecimento ilícito. Meus irmãos, se tem uma coisa que pastor sério nunca será, é rico através do ministério da igreja. Nunca. Ele pode até ter boas condições financeiras, mediante a um trabalho lícito, árduo, honesto, da mesma medida que ele trabalha e serve na igreja, porque isso acontece muito. Pastores que não trabalham em tempo integral numa igreja, que tem o seu trabalho e também ele pode ser muito abençoado por Deus, mas enriquecer as custas da igreja, pastor sério, esquece, jamais. Pastor que honra a Deus com as suas finanças, jamais. Meus irmãos, fidelidade com o dinheiro é para quem foi regenerado por Deus. A gratidão da pessoa é tanta, que ela vai de encontro sim com todos aqueles que precisam, principalmente os da fé, que compartilham a sua vida comunitária cristã contigo. Com os demais é de fora também. Meus irmãos, fidelidade, gratidão são características de quem confia em Deus. Amém? Meus irmãos, ser fiel a Deus em nossas orações, ser fiel a Deus em nossas obras, ser fiel a Deus em nosso testemunho, ser fiel a Deus dentro da nossa família e ser fiel a Deus com o nosso dinheiro é fruto da ação do Espírito Santo do Senhor na minha e na sua vida. Se ainda existem áreas da minha e da sua vida que nós percebemos que a gente precisa mudar, nós temos que falar com Deus, temos que ter diálogo com Ele, pedir mais a graça de Cristo na minha e na sua vida. Ele é fiel, Ele é fiel e a sua fidelidade ela é eterna. Confia no Senhor, submeta a Ele, você vai experimentar nada mais nada menos como é boa, perfeita e agradável a vontade dele na minha e na sua vida. Deus Ele ama eu e você, meus irmãos, Ele quer se relacionar comigo, com você, de forma íntima. Busque a face do Senhor, todos os seus caminhos, todos, sem exceção, vão ser endireitados à destra de Deus. Amém? Amém. Nós é que precisamos de Deus, desesperadamente, e não o contrário. Volte-se a Cristo. Eu e você, conforme Isaías disse, volte-se a Deus, volte-se a Cristo, eu e você, e todos os confins da terra, porque Ele é Deus. Não há outro. Amém? Amém. Baixe a cabeça. Vamos orar a Deus.